Fala moçada, beleza? Aqui é o Felipe Lorenzo, um dos professores de radiologia aqui da Medway. E hoje, no nosso vídeo de o que cai em radiologia nas provas, vamos falar sobre o acidente vascular encefálico. Mas antes de começar, galera, para quem ainda não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, a Medway é um time de pessoas que são apaixonadas no ensino, apaixonadas em ensinar e guiar vocês a atingir seus objetivos. Então, se seu sonho é fazer a residência médica aqui em São Paulo, se você tem esse objetivo como seu foco principal quando você terminar sua faculdade, a gente está revisando aqui no YouTube todos os assuntos relevantes, tudo que cai de mais importante nas provas de São Paulo. E se liga aqui, que inclusive a gente fez até um guia estatístico mostrando em números o que cai em cada instituição aqui de São Paulo. Aqui na descrição do vídeo você vai ver o guia de estatístico da USP de 2020, beleza? E fique ligado que a gente vai continuar fazendo esses vídeos e hoje a gente vai falar da parte de radiologia, beleza? Então, vamos começar. Galera, antes de eu começar a ler o enunciado dessa questão, eu quero falar para vocês que essa foi uma das questões da minha prova de residência e que ela foi um divisor de águas na aprovação de muitos candidatos. E eu vou explicar para vocês o porquê quando a gente terminar essa questão, beleza? Então vamos lá. A questão trazia uma mulher de 81 anos que foi encontrada por familiares caída no chão no banheiro da sua residência, onde mora sozinha. Ela tem antecedentes de diabetes tipo 2, de hipertensão, dislipidemia e de ter um infarto há 12 anos atrás. Ela foi encontrada desacordada, com um ferimento extenso no couro cabeludo e na face sangrando intensamente. Foi levada imediatamente ao PS e realizado o atendimento e a estabilização inicial. Foi realizada a tomografia do crânio abaixo, que eu vou mostrar para vocês agora, e sítio diagnóstico baseado na tomografia. Galera, essa era a questão. Uma senhorinha foi encontrada desacordada, ela tinha vários fatores de risco cardiovasculares, e ela foi encontrada caída com esse extenso ferimento na cabeça. Beleza, essa era a primeira parte. Mas aí, fizeram a tomografia dessa senhora e eis que tem essa imagem. E aí, galera, mas partindo desse início, vamos traçar alguns pontos chaves. Primeiro, ela foi encontrada. Então a gente não sabe o que aconteceu, ela mora sozinha. A gente não sabe o que aconteceu. Segundo, ela tem muitos fatores de risco cardiovasculares. Beleza. E além disso, ela tinha um trauma. Isso que era o ponto-chave da questão. Por quê? A questão ela queria te confundir. Ela te deixava uma deixa para você pensar que foi um trauma, mas na verdade, olha o que aconteceu com essa paciente. Galera, que exame é esse? É uma tomografia de crânio sem contraste. Mais uma vez, como que eu sei que não tem contraste? Sempre olhar os seios e as estruturas venosas. Se não tem contraste nas veias, se não tem contraste no interior dos seios, não está brilhando, então é um exame sem contraste. Beleza. Mas aí, essa paciente tinha sofrido um trauma, ela tinha um ferimento extenso na face, mas ela não tinha nada de trauma na tomografia, galera. Olha aqui. O que ela tinha, na verdade, era isso aqui. Essa extensa zona hipoatenuante, porque ela é mais preta, córtico subcortical, ou seja, ela pega o córtex cerebral e a substância branca. E ela comete todo o território da artéria cerebral média. Galera, olha aqui. Compara os dois lados. Desse lado eu consigo ver o córtex, eu consigo ver substância branca, e desse lado apenas esse pretume. Toda essa região hipoatenuante, com umas áreas hiperatenuantes de permeio, mas percebo que ela é bem demarcada. Essa região ela é limitada basicamente a lápis. Galera, isso aqui é a aparência clássica de um AVC da artéria cerebral média, beleza? Então isso aqui é uma sequela isquêmica que ocorreu nessa paciente. Então, o que deve ter acontecido? Essa paciente ela deve ter sofrido um AVC, ela fez essa extensa zona hipoatenuante, acometendo o córtex e a substância branca subcortical. Ela provavelmente perdeu a força de algum membro, caiu, e quando ela caiu no banheiro ou em algum lugar da sua casa, ela teve esse ferimento na face e foi encontrada desacordada. Então, esse era o grande confundidor e pessoal, saber essa imagem foi basicamente um divisor de águas. Por quê? Eu não coloquei aqui o restante da questão.
A parte da imagem era só identificar que essa paciente sofreu um acidente vascular isquêmico. Mas na questão original, ainda perguntava se nós, médicos que atendemos essa paciente, poderiam preencher o atestado de óbito desse doente. Então, se você errava, essa paciente morreu por causa de um acidente traumático, né, por causa do trauma, se você olhar a tomografia, não reconheceu que é um acidente vascular isquêmico, acha que essa paciente sofreu um trauma, você não poderia emitir o atestado de óbito, você teria que mandar para o IML. Então, galera, muita gente na prova não reconheceu que se tratava de um AVC isquêmico, não reconheceu que essa paciente provavelmente teve esse AVC e caiu, e depois sofreu trauma, e achou que a causa da morte dessa doente foi um trauma. Então, não emitiu o atestado e encaminhou para o IML. Então, quem fez isso errou a questão quase toda. Então, galera, uma questão na prova, uma questão discursiva na prova é muito ponto. Então, percebam como que é fundamental você reconhecer a imagem na prova. Então, vamos voltar só mais uma vez. Lembrando, imagem hipoatenuante acometendo córtex e a substância branca subcortical, que pega um território vascular bem definido, igual nesse caso, um território da artéria cerebral média, tem que pensar que isso é um acidente vascular isquêmico. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Unifesp 2020 trazia uma mulher de 54 anos, hipertensa, em tratamento irregular. Ela deu entrada no pronto-socorro trazida pelo SAMU e acompanhada de um colega de trabalho, a qual refere que a paciente foi encontrada caída e desacordada no banheiro. Galera, mais uma vez, eles querem te confundir. Eles querem que você ache que essa paciente sofreu um trauma. Beleza. Exame físico. Paciente estava sedada, com uma intubação orotraqueal, que foi realizada pelo resgate, e ventilação mecânica. E pupilas anisocóricas. Chama atenção para isso. Então, que provavelmente essa paciente ela tem alguma lesão intracraniana. Então, beleza. Então, baseado na história clínica e nos achados da tomografia, que eu vou mostrar para vocês agora, qual que é o diagnóstico. Então, trazia essa tomografia. Percebam, a história é que foi encontrada desacordada. Ele fala que a paciente foi encontrada, não sabe o que aconteceu. Ele quer que você pense que é um trauma, mas tome cuidado, galera, porque o padrão de imagem você consegue inferir o que aconteceu. Ó, isso aqui é uma tomografia de crânio sem contraste, beleza? Que eu consigo ver esse extenso material, essa extensa quantidade de material hiperatenuante, ou seja, mais branca do que o parênquima, ocupando as cisternas da base, que é essa região ao redor do mesencéfalo, ao redor da região basal dos lobos frontais, ao redor do polo temporal. E nos sulcos, percebam que os sulcos cerebrais estão todos preenchidos por esse material. Então, material hiperatenuante numa tomo sem contraste, isso é sangue. Sangue localizado no espaço subaracnoide é uma hemorragia subaracnoide. Então, para quem não viu, desenhei aqui para vocês, tudo isso que está cometido, que está desenhado em vermelho, é o sangue preenchendo as cisternas da base. Mas tome cuidado. Uma vez que você viu essa quantidade de sangue nas cisternas da base, tem que lembrar da principal causa desse tipo de hemorragia, que é a hemorragia subaracnoide decorrente de um aneurisma saccular que rompeu. Então, o que aconteceu com essa doente? Ela estava no banheiro, ela rompeu esse aneurisma, perdeu a consciência e foi encontrada caída. Beleza? Então, olha o que a questão pedia de vocês. Letra A. É um acidente vascular encefálico hemorrágico caracterizado por hemorragia nos espaços subaracnoides? Corretíssimo. Tudo aquilo que a gente viu preenchendo as cisternas da base é conteúdo hemático. Aquele conteúdo hiperatenuante, na tomo sem contraste, galera, tem que lembrar de sangue. Beleza. Preenchendo as cisternas da base do encéfalo. Aqui ele nem te pediu a etiologia. Foi até bonzinho. Letra B. Tá errada. Por quê? Acidente vascular encefálico no tronco cerebral? Não. O que chama atenção é que tem muito conteúdo hemático nos espaços glicólicos. Não tinha nenhuma hipoatenuação no tronco cerebral. Era uma hemorragia intraparenquimatosa? Não, galera. Ela não está no parênquima. Ela não está ocupando alguma região dos núcleos da base, não está ocupando o interior de algum lobo do parênquima. Ela está fora. Ela está nos espaços glicólicos. Então, não é uma hemorragia intraparenquimatosa.
Contusão frontal traumática, mais uma vez, quer te confundir com essa história de ter sido encontrada desacordada, caída no chão. Isso não é sangue no parênquima, é sangue fora. As contusões, elas são focos hemorrágicos localizadas intraparenquimatosas, beleza? Hematoma subdural espontâneo. Não, galera, aqui o sangue, ele desenha os sulcos, ele desenha as cisternas. Ele não é um acúmulo de sangue em forma de crescente extraparenquimatoso, que é o caso do subdural. Então, errada, a letra certa é a A. Próxima questão, USP Ribeirão Preto de 2019. Trazia uma mulher de 32 anos que foi atendida no PS com quadro de hemiparesia esquerda, de instalação súbita, há 12 horas. Ela possui antecedentes de hipertensão arterial controlada, esse aqui vai ser um dado importante, galera, e que no exame físico ela tinha uma PA de 150 por 90. Exame neurológico, hemiparesia esquerda, o restante estava normal. A paciente realizou uma tomografia do crânio, que mostrada abaixo, e qual que é o provável diagnóstico dessa paciente? Pessoal, por que é importante a gente salientar algumas coisas? Primeiro, a paciente é jovem e ela tem hipertensão arterial, mas ela é controlada. Então, o paciente que tem hipertensão controlada diminui a chance de ele ter uma hemorragia decorrente da hipertensão. Beleza. Ela tinha uma hemiparesia esquerda súbita, ou seja, foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Sempre quando tiver um déficit neurológico de origem súbita, a gente tem que pensar em causas vasculares. Beleza? E a tomografia era essa aqui. Mais uma vez, uma tomo sem contraste, eu não consigo ver veias com realce. O seio ele está branco aqui porque está bem estourada a janela. Mas o que chama atenção é essa lesão hiperatenuante, ou seja, muito branca. Percebam que a atenuação dela está quase igual ao do osso. Então, uma lesão hiperatenuante. Nesse caso, ela é intraparenquimatosa, ela está dentro do parênquima. Ela está no interior do cérebro. Está cometendo um lobo. Então, é um hematoma, uma lesão hiperatenuante, intraparenquimatosa, com esse halo hipoatenuante, ou seja, esse halo mais preto, mais escuro ao redor, que é o edema vasogênico. Então, galera, viu essa imagem? Tem que pensar que isso é sangue no interior do parênquima. Portanto, um hematoma intraparenquimatoso, circundado de edema vasogênico, galera. Esse sangue, ele exerce um efeito expansivo, então ele causa um edema no parênquima ao redor. Beleza. Chegamos à conclusão que é um hematoma intraparenquimatoso, tem edema, mas ele pergunta qual que é o diagnóstico. Então, a letra A fala a nossa melhor opção, que ela é uma hemorragia cerebral secundária. Por que secundária? A paciente é jovem, ela tem hipertensão, mas é tratada. Então, talvez essa paciente tenha alguma lesão parenquimatosa que cause essa hemorragia, ou uma metástase, ou um tumor primário, ou essa paciente tem uma trombose venosa que fez um hematoma nessa região. Então, essa paciente provavelmente tem alguma causa secundária para esse hematoma, beleza? Hemorragia subaracnoide espontânea? Não, galera, percebam que essa hemorragia não preenche os sulcos, ela está localizada dentro do parênquima. Então, não é hemorragia subaracnoide. Mais uma vez, hemorragia subdural é uma hemorragia extraaxial, extraparenquimatosa, ela é fora do cérebro. E ela tem aquele aspecto de lente de crescente, igual a lua crescente. Então, não é nosso caso. Hemorragia intraventricular? Também não, galera. Percebam que quando você tem sangue no interior do ventrículo, ele vai moldar a forma do ventrículo. Aqui, a gente nem consegue ver os ventrículos. Então, essa não seria uma opção nem possível, já que a imagem nem mostrou os ventrículos. Beleza, próxima questão. Einstein 2021. Paciente do sexo feminino, 72 anos, hipertensa e diabética, deu entrada no pronto-socorro com um quadro de desvio de rima labial para a direita e hemiparesia esquerda, com início há 2 horas. Então ela acabou de sofrer esse evento isquêmico, esse evento neurológico súbito, aconteceu há 2 horas. Então, assim, é muito rápido que ela procurou assistência. Isso é muito bom. Inclusive, isso vai refletir na nossa avaliação de imagem. Ela chegou no pronto-socorro com PA de 175 por 105, frequência cardíaca de 82, respiratória de 14 e uma saturação de 95%. A paciente realizou
a tomografia do crânio abaixo e qual seria o melhor diagnóstico e conduta para essa doente. Percebam, hipertensão diabética, mais uma vez te dando fatores de risco aí para um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico. Desvio de rima labial para a direita e hemiparesia esquerda. Essa paciente tem uma síndrome alterna, beleza? Mais um dado que reforça para o evento isquêmico. E chegou com uma PA de 175 por 105. Por que ele colocou esse dado? Ele quis te confundir. Ele quis te confundir para talvez essa paciente tenha um hematoma intraparenquimatoso relacionado à hipertensão. Mas a imagem é essa. E aí? Hematoma sem contraste, não estou vendo seio brilhando, não estou vendo veias com contraste no interior. E o que tem de alterado nessa imagem? Nada, galera. Isso aqui é um hematoma de crânio normal. Ah, Felipe, então essa paciente não tem AVC? Não, não é isso. Lembre que a tomografia de crânio no protocolo AVC, ela não é para dar o diagnóstico de AVC. Tem vezes que a gente consegue sim ver que já tem uma extensa hipotenação, tem uma área de hipotenação córtico-subcortical em tal região, provavelmente essa paciente tem um AVC isquêmico mesmo, mas quando chega muito rápido ao pronto-socorro, como nesse caso, chegou em 2 horas depois do início do déficit, é comum que a tomografia seja normal. Então, o principal papel aqui é descartar a hemorragia mesmo. Então, percebam, é um hematomo normal. Só tem alterações relacionadas à idade do paciente, né? Essa alteração volumétrica do encéfalo relacionado à idade da paciente, que é uma senhora. Então, qual seria a melhor conduta? Esse paciente ele tem um déficit agudo, teve um déficit neurológico com início súbito e não tem hemorragia dentro do parênquima. Não tem hemorragia intracraniana. Então, esse paciente tem um AVC isquêmico, galera. Então, qual seria o diagnóstico? O AVC isquêmico e qual seria a conduta para ela? Vamos ver uma por uma. Acidente vascular hemorrágico? Não. Perceba, não tem nada hiperatenuante dentro do parênquima. Então, essa aqui não é uma opção para a gente. Assim como essa. Acidente vascular hemorrágico? Não. Não tem nada, o tomo está normal. Acidente vascular isquêmico, certo? Porque ela tem um déficit, a tomo dela é normal, mas isso não exclui que ela tenha um AVC isquêmico. Então, a melhor hipótese, a melhor diagnóstico e conduta para ela é acidente vascular isquêmico com trombólise química, se não houver nenhuma contraindicação. Lembre-se que aquela contraindicação para trombólise é extensa, é gigante, então teria que verificar se essa paciente não tem nenhuma contraindicação. Acidente vascular isquêmico, beleza. Transferência para UTI e depois trombólise química. Galera, isso aqui, cuidado. A trombólise às vezes é feita na mesa da tomografia. Se a paciente não tem a contraindicação, se a paciente não tem hemorragia na tomografia, eles trombolizam na mesa. Então, não é para ficar enrolando. Transferir para UTI, depois ir para... Esquece isso. Tromboliza na mesa. Acidente vascular isquêmico, beleza. Craniotomia descompressiva, não tem nada a ver. Botaram essa aí para encher linguiça. E aí, próxima questão. FAMEMA 2018, trazia uma questão de um homem de 49 anos, previamente ígido, que apresentava um quadro de cefaleia e hemiparesia direita há 2 horas, logo após acordar pela manhã. Então, o paciente ele possui alguns fatores de risco, né? Hipertensão arterial de difícil controle, em uso de... Aí ele dava vários exames, eu cortei a questão porque a questão era gigante, e não tinha outras comorbidades, só a hipertensão. Exame físico, o paciente tinha uma PA de 215 por 125, então um paciente que provavelmente pode estar sofrendo um acidente vascular hemorrágico. Frequência cardíaca normal, respiratória normal e saturação normal. Fez a tomografia que eu vou mostrar para vocês e ele pergunta, de maneira sucinta, comente qual é a principal etiologia do quadro neurológico desse paciente e da sua fisiopatologia. Então, era uma questão de um paciente que ele tinha cefaleia e hemiparesia há 2 horas de início súbito, galera. Então, mais uma vez, déficit neurológico com início agudo tem que pensar em causas vasculares. Esse paciente teve cefaleia junto e tem uma hipertensão de difícil controle, inclusive chegou bem hipertenso no pronto-socorro. Então, tudo isso tem que pensar que esse paciente sofreu alguma hemorragia intracraniana, provavelmente relacionada à hipertensão. E é o caso dessa questão. Tomo de crânio sem contraste, percebam, não tem seio brilhando, não tem, às vezes não tem contraste, então elas não estão brancas. E a gente consegue ver essa lesão, essa imagem hiperatenuante, mais branca.
localizada no núcleo lentiforme. Essa localização ela é muito típica, uma lesão hiperetenuante com edema ao redor, essa edema hipotenuante ao redor da lesão, localizada na região dos núcleos da base, principalmente o núcleo lentiforme, tem que pensar que isso é uma hemorragia e relacionada à hipertensão arterial. Beleza? Então vamos lá. Imagem hiperetenuante, em forma às vezes até de lente aqui no interior do parênquima, margeada por esse edema vasogênico. Beleza? Então, isso aqui é uma hemorragia intraparenquimatosa, beleza? Então é um acidente vascular encefálico hemorrágico. E qual que é a causa? Qual que seria a fisiopatologia? Galera, paciente que tem hipertensão, principalmente aqueles não controlados, eles evoluem com formação de aneurismas. Pequenos aneurismas nos ramos lentículos estriados, são as artérias que vão para o interior do parênquima, principalmente na região dos núcleos da base. Então, essas pequenas artérias que perfuram os núcleos da base para fazer a sua irrigação, elas sofrem essa degeneração aneurismática, formam alguns pequenos aneurismas, chamados aneurismas de Bouchard. Então, a fisiopatologia é que o paciente hipertenso, ele forma esse aneurisma e rompe. Então, a resposta que era esperada dessa questão é que o paciente teve uma hemorragia intraparenquimatosa decorrente de rompimento de microaneurismas. Beleza? Questãozinha difícil, mas é muito importante que vocês saibam essa localização típica da hemorragia no núcleo lentiforme em pacientes que têm hipertensão descontrolada. E ali um plusinho aí dessa fisiopatologia que foi um pouquinho mais profunda, a gente não costuma ver isso em prova, mas é bom porque vocês já ficam sabendo. Então, galera, vocês querem saber mais? Quer saber o que cai em cada questão, o que cai em cada prova, o que tem de imagem cobrado em cada instituição, principalmente aqui, USP São Paulo, Unicamp, Unifesp e as outras grandes aqui de São Paulo, você quer ver em números isso? Olha, eu quero saber qual é a porcentagem que cai imagem na prova. Galera, quer receber um curso diferencial de cirurgia? O curso de imagem radiológica, que eu já falei que o curso está muito bom. Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, mas o curso de imagem está excelente. Quer ter tudo isso? Vem para o intensivo, as vagas estão abertas. Tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Beleza, galera? Era isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.